Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você assiste essa igreja em casa. Você está no canal Alfredo Paulo traço Igreja em Casa. Aqui nós queremos levar para você a palavra de Deus, levar até você a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que faz parte dessa família, você que faz parte da nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Altíssimo, do Pai, tá bom? Eu comecei aqui um pouco antes, 10 minutos antes do horário, para cumprimentar alguns irmãos e irmãs também, como a Marina Ávila, Maria Jerusa, Vilma Ruda, Vilma Batista, também a Nilzete de Jesus, Eliane Rodrigues, Vânia Lubini, Valdete Formentim, Luciano Arruda, Sandra Ricardo, Cristina Sena, Realize Campinas Imóveis Campinas, que é, no caso, a Olinda e o Tadeu, um forte abraço, Jaques da Silva Sabino, Elias Sacramento 10, Vera Lúcia, Marlene Santos, Mari Ribeiro, Anselmo dos Santos Severo, Fani Piso, Sara Costa Lima, também a Ruth Cardoso, um abraço ao irmão Caetano, Dione Cassiano, Rita Marques, Manuela Correia, Sueli Vicente, Rosângela Melo, Célia da Trindade, Rosana Rodrigues, a missionária Samia, também está aí conosco. Hoje nós vamos falar sobre o que é a graça de Cristo na nossa vida. Vamos tratar de um texto que está em Efésios capítulo 2, tá? Efésios capítulo 2. Deixa aí o seu like, é muito importante o seu like, para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Olha, meu irmão e minha irmã, nós queremos fazer desse canal aqui realmente um lugar que você se sinta bem, que você ouça a palavra, que você compartilhe conosco o Evangelho da Graça, orações, também aqui hinos que os irmãos e as irmãs mandam para nós. Tenho 2 hinos hoje, tá? Que nós vamos colocar aqui, de 2 irmãs que nos enviaram. O nosso WhatsApp é o sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Se você deseja se tornar um membro do canal, é só você acionar aquele botãozinho que tem aí, né, embaixo, aderir ou seja membro, tá bom? Maria Aparecida também conosco. Como é que está chegando aí o som? Como está chegando a imagem? Dê aí o seu feedback de como que está chegando a imagem e como que está chegando aí o som. Por favor, nos diga como que está chegando o som e como que chega também aí a imagem para os irmãos, tá bom? Tudo ok, né? Marcelo Vitorino, bom dia, tudo ok. Hoje nós teremos também Igreja em Casa, logo mais. Marcelo Vitorino também está aí conosco. Prepare a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, tá? Tudo ótimo, a Rosângela Pereira falando, tudo ok também, Eliane Rodrigues, tudo ok. Olha, eu recebi aqui, deixa eu pegar aqui, só para me pegar o nome da irmã que mandou um hino, por favor. Está aqui nesse outro telefone celular o nome dela, que mandou um hino, que é Aldaci Machado de Souza, ela é do Rio de Janeiro. Ela me mandou aqui um hino, né? Aldaci.
Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti, necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. É a irmã que nos enviou lá do Rio de Janeiro, a irmã que nos enviou foi Aldeci Machado. Você pode também cantar um hino, nos enviar através do WhatsApp, para nós colocarmos aqui durante a semana na igreja em casa, tá bom? Nós vamos então falar sobre o que é a graça de Cristo em nossas vidas, sabe? Talvez você ouve muito falando a respeito da graça e você pergunta assim, mas, irmão, o que é a graça? Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bem, podemos assim dizer, algo bom que é dado. Por exemplo, não porque a pessoa ela merece, mas porque a pessoa que dá, ela é generosa. Então, esse é o sentido da graça no Novo Pacto, no Novo Testamento. É um favor imerecido, né? Graça é um favor que a pessoa recebe sem ter merecido. É como se fosse um presente que a pessoa ela recebe e ela não tem que pagar por esse presente. Tá? Ela não tem que pagar absolutamente nada. Então, quando alguém lhe oferece um presente de graça, significa que você não tem que pagar aquele presente, né? Então, isso é a graça. A graça, ela abrange todas as bênçãos que nós recebemos de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Favor imerecido. Não é porque merecemos, é porque Deus é bom. Deus é generoso. E por isso, então, ele nos dá.
ou ele nos deu. Então, todas as bênçãos, elas são pela graça. Não é porque você fez alguma coisa por merecer. Sabe, meu irmão e minha irmã, por exemplo, no mundo, principalmente no que diz respeito à área profissional, existe uma coisa que se chama meritocracia. O que é a meritocracia? É onde a pessoa ela faz por onde. Não, eu fiz por onde. Então eu mereço, porque eu fiz a minha parte, então eu mereço. Então ela faz a parte dela para ela receber. Isso é meritocracia. A graça é o contrário. Você não fez nada para merecer. Você não deveria receber. Mas Deus, o Pai, porque ele é bom, porque ele é generoso, então ele lhe concede, ele lhe dá. E, consequentemente, em gratidão, você vai fazer, então, o melhor. Eu ia dizer, você vai fazer por merecer. Não, você vai fazer porque você já recebeu a graça em gratidão. Então, é assim que funciona. Na meritocracia, você faz por merecer para você receber. Na graça, não. Você recebe sem fazer por merecer, sem ter méritos, mas aí você começa a fazer as coisas que devem ser feitas. Você é motivado pela graça a viver uma vida reta, você é motivado pela graça a viver de acordo com a palavra. Então, isso é graça. Isso inclui todas as bênçãos. Por isso que não adianta você tentar, de todas as formas, querer comprar a Deus. Hoje mesmo eu recebi um áudio, eu estou até esperando que essa pessoa me retorne, porque ela disse que está com problema com uma sobrinha, e, e ela, então, não é dizimista. E ela pensou o seguinte, ouvindo determinados pastores, e ela citou o pastor, o nome, na verdade, um bispo, que diz que se a pessoa der o dízimo, se ela der o dízimo, então ela pode, aí cita aquela passagem de Malaquias, fazer prova, então ela pensando, bom, eu vou fazer uma prova com Deus para minha sobrinha ficar curada. Bom, na verdade não é por aí. Isso não funciona, porque seria uma barganha com Deus, seria comprar a Deus, ou tentar comprar a Deus. Olha, se o senhor curar a minha sobrinha, eu vou dar aqui o meu dízimo. Não é assim que funciona, não é dessa maneira. Infelizmente, muitas pessoas elas pensam assim, porque aprenderam dessa forma, porque aprenderam dessa maneira, mas não é assim que funciona, não é dessa maneira. Nós não vemos nenhuma passagem bíblica Jesus se movendo porque alguém me deu o dinheiro, ou porque alguém lhe ofereceu alguma quantia, ou um percentual do seu salário. Não. Jesus ele sempre se moveu pela misericórdia, pela compaixão, favor imerecido. Se você olhasse, de repente, para a vida daquelas pessoas que receberam os milagres no passado, se nós olhássemos com os olhos humanos, talvez nós pensássemos assim: essas pessoas não merecem, elas não merecem receber isso. Mas Deus é bom. E por isso que recebemos, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos justos, não. Recebemos por causa da bondade de Deus. É Ele que age. Olha só o que diz aqui Efésios capítulo 2. Olha o que diz o apóstolo Paulo falando aos Efésios, aos Éfesos, aliás, a igreja de Éfeso,
falando aos Efésios sobre a graça. Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele, aqui maiúsculo, quer dizer, ele quem? Jesus, vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, veja só, aqui fala que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Lembra que Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos? Quando nós fomos alcançados pela graça, nós estávamos espiritualmente falando mortos espiritualmente. E quando ouvimos a palavra, essa palavra pregada, anunciada, então despertamos, passamos a ter vida. Veja, uma pessoa morta, ela não tem escolha. Por isso que nós sempre falamos que não somos nós que escolhemos a Deus. É Ele quem nos escolheu. E nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Por isso estamos aqui. Por isso temos esse chamado. Você veja só, eu fico às vezes pensando sobre a minha vida, sobre tudo que já aconteceu e coisas que ainda acontecerão em minha vida. Veja, por mais que aconteçam coisas que não são boas, coisas que são ruins, eu não consigo, meu irmão, minha irmã, abandonar essa minha vocação, esse meu chamado de levar a palavra, de orar pelas pessoas, de anunciar o evangelho, principalmente agora que eu conheci o evangelho da graça, que eu tomei o conhecimento do evangelho da graça. Eu não prego mais o que eu pregava antes, o que eu falava antes. Eu não falo mais o que eu falava antes. Porque quando nós tomamos o conhecimento da graça, quando a graça nos invade, existe uma coisa que se chama arrependimento, porque o arrependimento na graça, ele é diferente do arrependimento antes da cruz. Antes da cruz, as pessoas se arrependiam dos seus pecados, né? E por isso havia o batismo para a remissão de pecados. A partir da cruz, a remissão dos pecados aconteceu lá na cruz. Não é a remissão de pecados. Eu lembro que quando eu batizava as pessoas, porque eu batizei muitas pessoas, eu entrava na piscina que era chamado o batistério, e ali eu fazia uma oração, tal, e vinham as pessoas para se batizar. E aí eu pedi a pessoa para colocar a mão no coração e eu dizia o nome dela, da pessoa, e dizia o seguinte, olha, eu vos batizo para a remissão de pecados. Quer dizer, batismo para a remissão de pecados. Quer dizer que são as águas que nos redimem dos nossos pecados ou foi o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário? Foi o sangue de Jesus. Então, a partir da cruz, o arrependimento ele é diferente. Por quê? Porque o arrependimento, de acordo com a palavra grega metanoia, é mudança de ideia, é mudança de pensamentos. Então, o que eu pensava antes já não é o que eu penso hoje em relação a perdão,
em relação à minha vida com Deus. Então, quando nós estamos vivendo na graça, que é o favor imerecido, nós então mudamos os nossos pensamentos. O que era muito importante já não é tão importante. E aquilo que dávamos menos valor, hoje damos maior valor. Antes, talvez, dessemos muito valor a coisas negativas. Hoje, nós damos valor a coisas positivas. Antes, nós dávamos valor às coisas materiais. Hoje, nós damos valor às coisas espirituais. Antes, por exemplo, contribuíamos porque nós queríamos receber alguma coisa. Hoje, contribuímos porque amamos de livre e espontânea vontade. São coisas diferentes. Então, veja, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quer dizer, estávamos mortos. O morto não tem escolha. O morto não diz assim, eu quero essa roupa ou quero aquela roupa. O morto não tem querer, meu irmão e minha irmã. Por isso ele diz que estávamos mortos, porque não tínhamos o querer. E não foi pelo nosso querer. Não foi por causa da nossa vontade. Porque se fosse pela nossa vontade, ninguém teria Deus, porque a vontade do homem é sempre contrária à vontade de Deus, ou não? A vontade do homem não é sempre contrária à vontade de Deus? Não existe uma luta? Então, mas o Espírito, ele faz a vontade de Deus. Agora, porque ele foi despertado. Agora, porque ele reviveu. Porque houve essa, podemos assim dizer, essa ressurreição espiritual. Quando, lembra que Jesus disse que vão ouvir a voz e vão reviver, vão ouvir a voz dele e vão reviver. Então, quando nós ouvimos a palavra, aquele espírito que estava adormecido dentro de nós, ele é despertado para as coisas de Deus. Aí vem a vontade de querer fazer aquilo que agrada a Deus. Aí começa, assim, uma luta entre o espírito e a carne. Deixa eu te fazer uma pergunta, e gostaria até que você respondesse aqui no nosso chat ou no comentário. Antes de você conhecer a palavra de Deus, havia alguma luta no seu interior? Não, não havia. Havia alguma luta? Não. Você praticava as obras da carne e ainda se exaltava. Você praticava as obras da carne, quer dizer, você não, eu estou me incluindo também. Nós praticávamos a vontade da carne e ainda achávamos bonito. Não tinha nenhum peso. Por exemplo, a pessoa diz assim, puxa vida, olha só, eu contei aquela história ali, menti, puxa vida, olha só, eu enganei aquela pessoa. Olha como é que eu sou esperto. No fundo era assim. A bebida, puxa vida, olha só, eu bebo e não fico bêbado. Olha só como que eu sou forte para a bebida. Fulano é fraco. Eu bebo e não fico bêbado. Eu saí com vários homens, eu saí com várias mulheres. Olha só, eu sou o tal. Quer dizer, ainda se exaltava pelo fato de estar fazendo a vontade da carne. Depois que o espírito foi despertado, aí não. Aí há uma luta. Não, eu não vou mentir. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Você é capaz de enfrentar qualquer coisa, se você está com a verdade, para dizer, não, eu não menti. Eu não falei mentira. Eu não falei mentira, eu falei a verdade. Pode até ser que você não deveria ter exposto aquilo ali, mas é verdade o que você falou. E olha que coisa interessante, o Douglas Rodrigues aqui falando. Por isso que é importante você, nos comentários,
Veja só, o Espírito Santo é que nos convenceu do pecado, e não nós mesmos. É verdade. Aí está a prova que não somos nós, que é o Espírito Santo, que tudo é obra do Pai, pela misericórdia dele, pela graça dele. Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer do pecado. Que é ele que convence, não somos nós. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou isso. Não. É o Espírito quem convence. Olha só. Versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, é um Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Então, era assim, dessa forma, dessa maneira. Então, a graça de Deus, a graça de Cristo em nós, é ela quem vem, né? É Deus quem atua. É Deus quem age, é Deus quem atua. Não é pelo nosso querer. O querer vem depois. Lembra que tem um versículo também que diz que é Deus quem coloca em nós tanto o querer como o realizar, segundo o seu poder que opera em nós. Então, é Ele quem coloca em nós tanto o querer como o realizar. Olha que maravilha esse versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, quer dizer, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Então, nos deu vida, nós estávamos mortos. Pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos. Todas as bênçãos, como nós falamos no início, todas as bênçãos, né? Todas as bênçãos, elas são dadas por Deus. Pela graça. Pela graça. E dentre todas as bênçãos, a maior de todas e a mais importante é a salvação. É a salvação. Essa é a mais importante de todas. Então, se nós não entendermos isso, você não vai entender nunca, nós não entenderemos nunca. Por exemplo, porque não precisamos batizar. Porque não precisamos de um pedacinho de pão e de um pedacinho de um suco de uva. Porque não precisamos dizimar, dar dízimo. Porque você não entende a divisão dos pactos. Esse é um grande problema. A pessoa não compreender que existem dois pactos. O pacto que foi feito, o pacto da antiga aliança, que era com o povo de Israel, e o pacto da nova aliança, que é com a igreja. Não tem nada a ver com Israel. Não tem nada a ver com o povo judeu. É o pacto da nova aliança. O que acontecia antes da cruz e o que aconteceu depois, e o que acontece depois da cruz. Nós não vivemos antes da cruz. Nós vivemos depois da cruz. A obra já realizada, a obra feita. Alguém pergunta, mas para que serve o batismo nas águas? Para nada. Hoje, para nada.
Absolutamente nada, meu irmão. Agora, se você quiser se batizar, batiza. Isso, para mim, não vai fazer diferença nem para A nem para B. Para mim, não vai fazer diferença. É a mesma coisa se você comer um pedacinho de pão e beber um suquinho de uva. Aliás, hoje eu já almocei, eu almocei cedo hoje, eu tomei um suco de uva. Pronto. Qual é a diferença? Não vai fazer diferença nenhuma, porque para mim, a minha salvação não depende dessas coisas. A minha salvação depende do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ah, então o que nós temos que fazer daqui para frente? Viver uma vida no Espírito, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, procurar cada dia ser uma pessoa melhor do que era antes. Esse é o novo pacto, a nova aliança, né? Nova aliança. Ah, o cristão. Olha só, eu não estou aqui. O tema aqui é outro. O cristão pode beber. Beber o que? Água? Beber suco? O cristão pode fazer tudo o que ele quiser. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém. Se você quiser beber cachaça, Mateus, beba. Beba, meu irmão. Você pode fazer tudo. Agora, se depois você ficar com cirrose, ou você pegar um carro embriagado e bater o carro, não vai culpar Deus depois. Você simplesmente está colhendo aquilo que você plantou. Só isso. Por exemplo, eu também gostava de beber um vinho. Eu não bebo mais nada. Não quero mais. Pronto. Não é porque Deus me proíbe, porque eu não quero. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Viver na graça não é viver fazendo o que você quer, ou viver uma vida de acordo com o que você quer. Aliás, se você, por exemplo, se você diz assim, eu vivo na graça e vou fazer tudo o que eu quero, agora eu vou cair na gandaia, como se diz. Meu irmão, minha irmã, você conheceu outra coisa, você não conheceu a graça. Porque a graça não nos motiva a fazer coisas erradas. A graça nos motiva a fazer as coisas que são certas. Né? As coisas que são certas. Agora, se você quer fazer o que é errado, você não conheceu a graça de Cristo. Simplesmente, você conheceu outra coisa. Você foi alcançado por outra coisa, não pela graça de Cristo. Totalmente equivocado. Bom, a graça não tem ninguém nos dizendo assim, faça isso ou faça aquilo. É o Espírito que nos convence. É o Espírito quem nos dirige. Se a pessoa não tem essa maturidade, ela não foi alcançada pela graça. Versículo 6. E juntamente com ele, né? E juntamente com ele, juntamente com quem? Com Cristo, nos ressuscitou, quer dizer, não vai ressuscitar, não, olha só, nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Né? Então, o que aconteceu? Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, e nos fez, olha só que coisa maravilhosa, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quem foi alcançado pela graça, ele está assentado nos lugares celestiais. Ele vai viver no Espírito. Ele já começa a viver aqui o reino de Deus nesse mundo. E o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Isso é o Espírito habitando dentro de nós. Vivemos aqui já em novidade de vida, quando a graça nos é alcançada. Agora, a graça não nos impede de colhermos aquilo que nós plantarmos. Não tem nada a ver com
você dizer assim, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Pode, pode. Você pode fazer o que você quiser, mas as consequências você vai arcar. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Não tenha dúvida disso, minha irmã. E nós não falamos aqui nada contrário a isso. Nós não falamos nada contrário. Ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quer dizer, a suprema bondade, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. A graça, ela é uma suprema riqueza da bondade de Deus. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, é muito difícil entender a graça de Cristo. É muito difícil. Muito mesmo. Porque não é assim, eu quero entender a graça. Não é assim. Não é. Eu vou me esforçar por entender a graça. Não, não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Realmente é Deus abrindo o nosso entendimento. Quantas coisas eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. De outra forma, de outra maneira. E olha, hoje praticamente eu estou sozinho. Porque eu não tenho nenhuma instituição me apoiando. Eu não tenho ninguém que pregue para mim. Eu vou buscar lá na palavra. Eu vou buscar em oração. E aí Deus vai dando entendimento. E eu creio que acontece isso com você também, meu irmão e minha irmã. Eu peço a você que está aqui, olha, eu vou dizer para o Mateus, mais uma vez, irmão Mateus, você seja muito bem-vindo aqui. Mas vamos tratar de assuntos aqui relacionados à graça. Não deixar os outros de lado. Eu estou pedindo a você de coração, se você, por gentileza, se volte para as coisas aqui da graça de Deus, por gentileza. Tá? Aliás, você, olha só, já está começando até a xingar. Tá? Eu verdadeiramente vou ter que... O YouTube até vai tirando você, porque você não está de acordo com a comunidade, você não está... nem com a comunidade do YouTube você está de acordo. Eu acho que você já bebeu alguma coisa hoje. Já logo cedo, Matheus. Já tomou um café da manhã? Hein? Você já deve ter tomado alguma coisa hoje. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo sua situação. A gente bebe realmente, a gente perde um pouquinho de controle. A gente perde. Então, veja bem, a graça nos enche de paz. Nos enche de paz. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda ser alcançado pela graça de Deus. O Gerson Cardoso, buenos dias, me chamo Gerson, sou de Paraguai, sempre escuto a palavra, solo quero dizer-te graças. Rosa Emília Orantes, ouçamos com espírito e verdade a palavra de Deus, que hoje nos é enviada através do irmão Alfredo Paulo, obrigado. Que bom. Mas é assim mesmo. Nós vamos ter pessoas aqui, eu queria que os irmãos e irmãs compreendessem isso. Irmão, irmã, você que é um
moderador do canal, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos receber aqui pessoas que não vão entrar aqui concordando com a gente. Não, vão entrar aqui falando coisas, xingando. Temos que ser pacientes. Senão, depois, como é que nós vamos evangelizar as pessoas que estão distantes da palavra? Ser paciente. Não vai entrar aqui gente certinha, ou vou ouvir a palavra, ou ficar aqui certinho e tal. Tem que ser paciente. Tentar, de alguma forma, mostrar para essas pessoas que aqui nós queremos levar a palavra. Não estou dizendo, Mateus, que você me xingou, mas você xingou aí, você colocou uma palavra, tanto é que o próprio YouTube restringiu o seu comentário. Restringiu o seu comentário, que não foi um comentário que deveria ser feito. O próprio YouTube restringiu, não fomos nós que restringimos. Aqui eu sei quando é o YouTube que restringe. E você vê como que essas coisas vão tirando a gente da mensagem, da palavra. A gente vai perdendo o foco. Vai perdendo o foco. Eu não queria mesmo... Eu tenho aqui no YouTube e eu não queria fazer isso, mas aqui tem uma ferramenta que eu posso deixar comentar só quem é membro do canal. Quem não for membro do canal não comenta. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero restringir as pessoas de comentar. Mas tem essa ferramenta aqui. Se eu quiser, só comenta, só participa do chat, do superchat e do chat, quem for membro do canal. Quem não for membro não pode comentar. Então, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Vamos ver. Voltando aqui ao assunto. Esse é um dos versículos, 2 versículos, que eu mais gosto, que eu já tenho até de cor aqui. Efésios capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu lembrei aqui, quando eu estava no sistema religioso, que entrava um bêbado na reunião, no culto. Entrava um bêbado. Aí os seguranças tiravam o nome. Os seguranças tiravam o nome. Ou então alguém levantava, né? Atrapalhar o culto. É engraçado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós. Não vem de mim. Não vem de você. É algo que vem do próprio Deus, é um dom de Deus. Repetindo o que eu falei no início, graça é favor imerecido. É você dar um presente para alguém sem que aquela pessoa mereça. Sem que ela mereça. Mas a graça de Deus é assim. Nós recebemos não é porque merecemos. É porque Deus é bom. Deus é bom. E por isso recebemos. Eu quero viver a graça. Eu quero viver esse evangelho.
Eu quero me desprender totalmente de tudo aquilo que me ligava ao passado, aquilo da lei. Se alguma coisa ficar, que seja como experiência, mas olhar para frente, fazer uma limpeza, tudo aquilo que não me traz o que é bom, olhar para frente, viver essa nova experiência que é tão maravilhosa. A pessoa que não consegue se desprender das coisas negativas do passado, ela jamais vai conseguir desfrutar das experiências do presente, das boas experiências do presente e das experiências boas que estão por vir. E eu estou vivendo, meu irmão, minha irmã, experiências maravilhosas com Deus na minha vida. Maravilhosas, maravilhosas. Estou vivendo experiências com a graça de Cristo. E eu não posso, de forma alguma, de maneira alguma, estragar isso com as minhas experiências amargas do passado. Eu tenho que olhar para frente. E eu peço a você que olhe para frente. Olhe para frente. Não veja assim, eu estou revoltado, eu estou indignado, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Meu irmão, minha irmã, deixa isso para lá. A vida é tão curta, meu irmão. Nós não podemos mudar o passado. Passou. O futuro, não sabemos o que é o futuro. O presente, já diz o nome, é presente, é uma dádiva. Aproveitemos. Você tem tanta coisa boa para fazer, meu irmão. Já reparou? Você tem tanta coisa boa para fazer. De repente você está aí na sua casa, hoje você está aí, olha, comentando, estou com raiva, com isso, com aquilo outro. Puxa vida, você está aí, de repente, com a sua esposa, nem deu um abraço nela ainda hoje. Já beijou seus filhos. Você já fez uma oração hoje para agradecer a Deus por você ter acordado, você abrir os olhos, você está respirando. Eu não sei, sinceramente, e eu acho que é isso. É quando a pessoa tem uma experiência com a graça de Cristo. Os pensamentos mudam, 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 mudam. Por isso fala o novo homem, nascer de novo. Por isso que falam uma nova criatura, sem aquelas coisas negativas do passado. Aproveitar esse presente, essa dádiva de Deus, esse favor imerecido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criado para boas obras. Para praticarmos boas obras, fazer o que é bom, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, ou nelas. Quer dizer, Deus preparou as obras boas para que nós andássemos nelas.
Quando nós somos alcançados pela graça, essa graça nos impulsiona, nos motiva a andar em boas obras, a amar ao próximo. Puxa vida, meu irmão Mateus, que está aí, quanto eu te amo, meu irmão. E a todos que estão aí, todos. Até entendo, às vezes, a sua indignação, entendo a indignação, porque eu já passei por isso também. Porém, isso tem que passar. Nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. Seguir em frente o nosso caminho. Se nós analisarmos os ensinamentos de Cristo, sempre foram assim. Sempre trazendo as pessoas para junto, e as pessoas que eram rejeitadas, que eram humilhadas, trazendo essa graça que me alcançou, me fez um novo homem, uma nova pessoa, com novos pensamentos, com novas ideias, uma nova maneira de viver. E quando essa graça lhe alcançou, eu creio que aconteceu a mesma coisa com você. Você mudou os seus pensamentos mudaram. Ou não, porque comigo aconteceu dessa forma, dessa maneira. Não espere você aqui, o Alfredo, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos atrás. Não espere, você não vai ver. Ele não existe mais, meu irmão. Ele não existe mais. Ele morreu. Compreende? Ele morreu. E existe um outro, ainda com a mesma carcaça, um pouquinho mais envelhecida, mas diferente, um conteúdo diferente. Ah, eu gostava era daquele Alfredo. Esquece, porque ele não existe mais. Esquece. Ele já não existe mais. Não existe. O que existe hoje é um homem como você, com as mesmas fragilidades, com as mesmas dificuldades, mas que conheceu, foi alcançado pelo Evangelho da Graça. E que hoje quer viver esse Evangelho. Não quer mais viver preocupado com o que os outros estão falando ou deixando de falar, ou pregando ou deixando de pregar. Mas o que eu prego, o que eu anuncio, o que eu falo, eu quero falar do amor de Jesus para você e para quem chegar aqui nesse canal. Eu quero que esse canal seja um canal onde as pessoas elas cheguem e aqui recebam o amor de Deus, o amor do Pai, a graça, a misericórdia. É isso. E eu quero orar, nós vamos orar nessa manhã, para quem está ao vivo, nessa tarde, para quem está ao vivo em outro país, em Portugal, por exemplo. A Rita Oliver, ela diz assim: quando escuto a palavra da graça, eu choro de tanta emoção.
Porque mesmo sem merecer, Deus me resgatou e me deu oportunidade de conhecer e viver a graça e entender o quanto é bom e me traz uma paz. Também sou assim, minha irmã. Às vezes eu choro. Às vezes eu fico emocionado por tanta misericórdia que Deus tem usado para comigo, para com você, para com todos nós. E por que ficar preso ao passado? Por que ficar preso às mágoas, aos ressentimentos? Por que ficar preso às angústias, às tristezas? Ó Pai, como é bom pertencer a Ti. Como é bom ser alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Como é bom ser livre das angústias, das amarras. Como é bom ser livre de preconceitos. Como é bom ser livre da religiosidade. Ó Pai, quem somos nós para estarmos aqui diante de Ti, falando com o Senhor e falando do Senhor? Não conseguimos compreender ou medir o tamanho de tão grande misericórdia e compaixão. Ah, Pai, Pai querido e amado, faça com que as nossas palavras elas sejam palavras de vida e não de morte. Não permita que saia dos nossos lábios mentiras, ódio, raiva, rancor. Não. Mas que saia aquilo que edifica e que seja verdade. Olha, Senhor, para este irmão que talvez esteja aqui nesse canal hoje, que assim como nós, não entendíamos, não conseguíamos compreender a dimensão dessa palavra graça, misericórdia, compaixão. Ó Senhor, olha para cada irmão, para cada irmã que se encontra aflito, necessitado, desesperado. Aqueles que estão com problemas na família, no casamento, ou alguém enfermo. Senhor, uma palavra é o suficiente. Se o Senhor enviar uma palavra agora, o doente é curado. Aquele que está oprimido é liberto, é livre, com uma só palavra que o Senhor enviar. Porque o Senhor é todo-poderoso. E por isso nós chamamos e te engrandecemos o nome. Louvado seja o Senhor, e todos os que creem digam, assim seja. Amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe uma regra para você orar. Quando você tiver que orar, ore. A Vilma Batista diz assim: eu sinto a mesma emoção e às vezes tristeza pelo tempo da minha ignorância, que colocava tantas coisas ante Deus, azeite, rosa, sal. Hoje eu não preciso de nada disso. É eu e o Pai e eu. É isso, meu irmão. Não precisamos de mais nada.
Será que o que Jesus fez na cruz não é suficiente? Às vezes eu penso que Jesus deve olhar assim e falar: eles não entendem o que eu fiz lá na cruz. Não entendem, não compreendem. Rosa Emília Orantes, assim seja. É necessário estar em verdadeira comunicação com Deus para poder praticar a misericórdia e a compaixão pelos outros. Verdade. Olha, eu tenho pedido aos irmãos que puderem colaborar, puderem contribuir, entre em contato comigo pelo WhatsApp, sinal de mais, 351-934-354-376. Nós estamos nos preparando para colocarmos essa mensagem, essas mensagens da graça, em carros de som, no Brasil e em outros países, falando da graça. E eu preciso do seu apoio. Então, quem quiser nos apoiar, é só entrar em contato comigo. Sinal de mais, 351-934-354-376. Vou deixar vocês por um tempo agora, por umas horas. Vou trabalhar um pouco ainda hoje. Trabalho. E quando for no Brasil, às 18 horas, nós vamos estar aqui de novo com a Igreja em Casa à noite. Tá bom? Com a Igreja em Casa. A Rosângela, infelizmente, meu marido ainda se encontra. Deixa ele, irmã. Não briga, não discuta. Dá amor para ele, dá carinho para ele. Faça o melhor para ele. Tá bom? Um forte abraço a todos. Como é que eu posso apoiar? Como é que eu posso apoiar? Deixa eu colocar aqui para você que quiser nos apoiar. Vou colocar aqui nos comentários, no chat. Tem aí um Pix, tem aí uma conta, tem aí tanto do Brasil como de Portugal. Eu acho que eu não consigo colocar todo, vou colocar só do Brasil. Não dá para colocar todo aqui. Não dá para colocar de Portugal. Vou colocar hoje só do Brasil. E numa outra oportunidade, se alguém tiver de Portugal e quiser, entre em contato comigo. Tá bom? Olha, até às 18 horas que vamos estar juntos, ao vivo de novo. Tá bom? Forte abraço e vamos em frente. Bom dia a todos. A irmã botou de Portugal também. Obrigado, Rosa. Tá aí. Quem quiser ajudar, forte abraço. Muito obrigado.